Olá a todos, uma boa tarde, uma alegria estarmos juntos aqui novamente. Hoje, quinta-feira, fez um dia muito bonito, né? Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Vocês acham que o som está um pouco alto? Se acharem, eu abaixo lá, senão eu continuo falando aqui, tá bom? É que às vezes essa música aí, ela fica um pouco alta aí, mas agora tá baixinho. Então, hoje nós vamos discorrer sobre um tema que é uma parábola de Jesus, né? Que está contida no Evangelho de Mateus, né? No livro do evangelista Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 41. Deixa eu ver aqui. Esse meu óculos aqui, quase não enxergo ele, está tudo embaçado. Não é uma tristeza, gente. Bom. E o título dessa parábola é Parábola dos Vinhateiros Homicidas. Talvez vocês se lembrem, mas nós vamos agora tratar dela logo em seguida. Mas antes nós vamos aí dar alguns recados, né? Sempre é bom a gente estar lembrando. Bom, nós temos lives todos os dias, né, às 18 horas, cada dia com uma pessoa diferente, hoje comigo, tá? E nós temos também palestras presenciais na Casa Espírita Maria de Nazaré, que se localiza em Poá, cidade de Poá, Rua João Pecchini, 537. Lá é Nova Poá, Obiritiba, é meio divisa ali, né? Mas a referência é que fica em frente ao cemitério de Poá, que só tem um, então não tem como errar, tá? Agora, nós também temos palestras presenciais, nós tínhamos atividades na Casa Espírita todos os dias presenciais, mas atualmente, devido ao problema da pandemia, nós estamos com as lives todos os dias, não é? Mas presencialmente nós temos tarefas de sexta-feira, que é palestra evangélica, temos também aos domingos, não é? Palestra espírita, domingo das 9 às 10, sexta-feira das 19 às 19h45 e na segunda-feira nós temos assistência espiritual desobsessão, mas esta de segunda-feira é privativa aos médios. A de sexta e de domingo é aberta ao público, tá? E nós vamos ter dia 12 de junho uma campanha da Fraternidade Alta de Souza, pela qual nós arrecadamos mantimentos. Gente, eu vou baixar o volume que agora ficou alto mesmo, viu? Peraí. Pode ser que não atrapalhe vocês, mas a minha está atrapalhando. Essa música é uma música muito bonita, mas tem hora que ela fica alta, tem hora que fica baixa, então a gente tem que encontrar aí um meio termo. Bom, então a campanha Alta de Souza, né, da Fraternidade Alta de Souza, a gente arrecada mantimentos, né, a gente doa, as pessoas doam, né, vocês estão convidados a fazê-lo, levam lá na Casa Espírita, vai ser dia 12, um domingo, um sábado, tá? Das 15 às 16h30. É só passar lá e deixar a doação e a gente depois converte em cesta básica e entrega para as famílias cadastradas. Muita gente precisando, viu? Bom, no próximo sábado, não depois de amanhã, mas no outro, que é dia 5, porque dia 12, que é o outro ainda, que é o da campanha. Mas sem ser depois de amanhã, no outro sábado, dia 5, a gente vai ter uma palestra online, não comigo, que eu que faço de sábado também, mas com um palestrante amigo de todos nós, é o médium psicógrafo, não é? Das cartas consoladoras, o Henrique Botaro. Ele já esteve em nossa Casa Espírita e fez psicografia, foi muito bacana. Algumas pessoas, né? Lógico que não todas receberam a psicografia do parente, não é? E foi muito legal. Então, no dia 5 de junho, então, não esse sábado agora, o outro, ele vai estar conosco às 20 horas, mas online também, aqui pela mesma página do Facebook da Casa Espírita, tá? E o tema vai ser Mediunidade e Psicografia com Jesus. Então eu já estou adiantando para a gente se organizar e assistir. Nessa oportunidade eu não farei a live das 18 horas, tá? Para não sobrecarregar, né? E não acumular. E aí então ele vai fazer às 20 horas. As pessoas podem fazer perguntas, não tem nenhum problema, ele vai responder todas, tá bom?
Bom, essas lives que a gente faz aqui, elas depois são editadas pela Arielle, graciosamente, né, com muito carinho, e são colocadas no canal do YouTube da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. As iniciais são CEMN, que são as iniciais da Casa Espírita. Então, é CEMN Poá. Então é só entrar no YouTube, nesse canal, e vocês terão todas as palestras lá. Eu acredito que tenha bem mais de 200 palestras lá, porque como nós estamos fazendo todos os dias, no início não fazíamos todos os dias não, tá? Mas depois de 2 meses, ou sei lá, 2 meses e meio, 3, não lembro direito, mas a gente passou a fazer todos os dias. Então eu acredito que nós devamos ter mais de 200 palestras lá disponíveis. Então vocês podem entrar lá no canal e assistir a palestra que quiserem, oportunamente. Que muitas pessoas não têm, né, o Facebook, né? Não resolveram não ter, e aí então tem a oportunidade de olhar, ver as palestras do YouTube. Daí eu peço para vocês que entrem, se inscrevam no canal, visualizem as palestras, deem o like e compartilhem. Sobretudo compartilhem, para a gente aumentar o número de inscritos. Nós estamos com 168 inscritos. É uma alegria ter 168 inscritos, mas a gente precisa aumentar esse número. Vamos ver se a gente chega a 200, né? Vamos ver se a gente chega a 200 inscritos. Porque com mais pessoas inscritas, significa que são mais pessoas vendo, o Espiritismo mais divulgado e compartilhando com mais pessoas. Então é isso que a doutrina espírita, o próprio Kardec recomenda que cada um de nós faça, né? Que a maior coisa que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação, tá? Então fica aí o pedido e desde logo fico grato a todos. Nós vamos então agora fazer uma prece para darmos início, sem mais delongas, à palestra, à live, tá? Então vamos fechar os olhos e iniciar agora a prece, vocês acompanhem comigo. Tranquilizando o corpo físico, a mente, a respiração, oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, muita paz e muita luz. Bom, a parábola dos vinhateiros assassinos, homicidas, é a seguinte. Então Jesus contou a parábola da seguinte maneira. Eu não é exatamente dessa maneira, porque eu não vou ler o livro, não é? Eu não costumo ler o livro, eu prefiro eu mesmo contar. Então, não vai ser vírgula, ponto, palavra por palavra. Eu vou contar a história, porque eu já li, então eu sei como é que é a parábola. Então, eu vou contar para vocês, tá? E depois eu vou comentar, e depois eu vou fazer aí as explicações para a nossa reflexão. A gente vai refletir sobre ela, não é? Tá bom? Então, vamos lá. Então, a parábola é a seguinte, Jesus contando para os seus discípulos, tá? Ele dizia assim, havia um pai de família, deixa eu ver aqui uma coisa, tem alguma coisa aqui, pessoal. Tá. Pessoal, então é assim, havia, o Jesus contando, tá? Havia um pai de família que plantou uma vinha e, tendo-a plantado, arrendou-a a uns vinhateiros, tá? Ele arrendou essa vinha aos vinhateiros. E depois partiu para uma terra distante. Ok? Bem, depois de passado um tempo, já estando próxima a colheita dos frutos, esse dono da vinha, que havia arrendado a vinha para os vinhateiros, enviou seus servidores aos vinhateiros para recolher os frutos da vinha. Os vinhateiros, entretanto, receberam a um e o feriram. O outro servidor do dono da vinha, eles mataram. E o terceiro servidor do dono da vinha, eles assassinaram também, né? Então, o dono da vinha, sabendo disso, enviou
ainda mais servidores lá na vinha, aos vinhateiros. E os vinhateiros procederam da mesma forma. Assassinaram a todos. O dono da vinha, não é? Então, decidiu enviar o seu próprio filho lá na vinha, porque ele deduziu que eles não desrespeitariam o seu filho. No entanto, os vinhateiros, pensando em se apoderarem, em tomarem conta em definitivo da vinha, expulsaram o filho do dono da vinha. Expulsaram e o mataram, porque eles julgaram que fazendo isso eles receberiam a herança que seria do dono da vinha. Aí então, na parábola, Jesus faz a seguinte pergunta: o que o dono da vinha deveria fazer nessa circunstância? O que ele deveria fazer? E os discípulos responderam: deveria castigar esses malvados irremediavelmente, né? E arrendar a vinha para outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos na estação própria, né? Substituir os vinhateiros, né? Punir, na parábola fala assim, porque tinha que ter uma força na expressão, né? Maltratar, né? os vinhateiros assassinos, não é? E substituí-los, arrendar a vinha a outros vinhateiros, que entreguem os frutos na estação própria. Nessa parábola, o que é que fica claro? Fica claro que o dono da vinha é o pai. O dono da vinha, o pai de família, é Deus. Deus, nosso Pai amantíssimo, é o pai de família da história, o dono da vinha. Não é? Quem seriam os vinhateiros aos quais a vinha foi arrendada pelo dono da vinha? Os vinhateiros são os homens, somos nós. Somos todos nós, somos os vinhateiros, né? Que assassinamos o filho do dono da vinha, crucificamos, né? Os servidores que foram enviados primeiros foram os profetas, vários os profetas, dentre os quais Ezequiel, Isaías, assassinados, todos eles, né? E a vinha é o nosso mundo, né? A vinha é o planeta Terra, né? Agora, a parábola não conta, mas quem é a videira? Porque a vinha é onde planta as uvas, as videiras, tá certo? A videira, o próprio Cristo disse em outra passagem, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Mas a parábola não cita a videira, né? Porque na vinha, obviamente, planta videiras, planta as videiras, e os frutos, que seriam as uvas da videira, não é? Os frutos seriam as expressões do amor do Pai, né? Que, portanto, são as virtudes morais e as virtudes intelectuais, mas sobretudo as morais. Sobretudo as morais. Então, os frutos são as virtudes morais que o dono da vinha, na estação própria, ele quer recolher. Ele precisa recolher, não é? Então, vocês vejam que na parábola, na historinha, vocês vejam que conta que, estando próxima à estação dos frutos, o senhor da vinha, o dono da vinha, o pai de família, enviou seus servidores para recolher os frutos. E o que é que os vinhateiros fizeram? Mataram todos, inclusive o próprio filho do dono da vinha, que é o mestre. Crucificaram também. Mas
O que é interessante observar é que, na parábola, Jesus conta que, estando próxima a estação do recolhimento, da colheita dos frutos, o dono da vinha enviou seus servidores, que no caso são os profetas, porque os profetas vieram antes de Jesus. Porque depois que os profetas foram todos mortos, é que o dono da vinha mandou seu filho. Porque a estação de colheita dos frutos estava próxima. Gente, significa que já faz tempo, hein? Porque o tempo que nós contamos aqui não é o tempo, não é o mesmo tempo contado pelo Cristo e pelo Pai. Então já faz tempo que a gente já tinha que estar apresentando frutos. Já faz tempo. Não é? E, no entanto, até agora, os frutos são mínimos. Os frutos são mínimos. Mas qual que é a questão aqui? A questão é que a estação dos frutos está acabando. Aí depois que acabar, aí vai arrendar para outros vinhateiros, como na parábola. Vai arrendar a vinha para outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos na estação própria. Gente, o que a gente está entendendo disso daqui? Está entendendo que estamos no fim da transição planetária. Fim da estação dos frutos da vinha. Estamos no finzinho. E o que a parábola fala? Que vai entregar para outros vinhateiros. Significa, gente, que aqueles de nós que não apresentaram os frutos, que são as virtudes morais, terão que ser retirados da vinha e substituídos por outros vinhateiros, outros espíritos, que entreguem os frutos na estação própria, porque nós não estamos entregando. Está acabando a estação, cadê os frutos? A gente não está entregando fruto. As virtudes morais, eu estou falando em nível planetário, tá, gente? Eu não estou falando de vocês que estão me ouvindo propriamente, mas eu não estou falando diretamente para vocês. Porque os vinhateiros são todos os que estão encarnados no planeta Terra, são praticamente 8 bilhões de pessoas, são os vinhateiros. E quais são os frutos, que são as virtudes morais, principalmente, as intelectuais também, mas principalmente as morais, que são os frutos da videira, que é o mestre, que é o Cristo. Quais são os frutos que os 8 bilhões que estamos encarnados estão apresentando? Todos têm esses frutos? Todos estão apresentando as virtudes morais? Estamos? Aparentemente não, né? Eu não vou dizer que nenhum fruto, mas tem um frutinho ali meio verde, né? Mas é melhor um frutinho verde do que nada, né? Porque às vezes a árvore está toda lustrosa, bonita, né? Igual a figueira. Lembra da parábola da figueira? Tinha fruto nenhum. Fruto nenhum. Mandou cortar pela raiz e lançar nas trevas exteriores. Então aqueles de nós que estamos com folhagens lindas, lustrosas, não é? O tronco vigoroso, mas não tem fruto nenhum, nós vamos ser substituídos por outros vinhateiros. Porque não adianta. Se não tem fruto, não tem serventia. Então precisa substituir para outro que dê fruto. E os que vão dar fruto já estão reencarnando aqui. São espíritos mais luminosos. Alguns dentre nós cujo fruto ainda é um frutinho meio mirrado, mas tem fruto, meio pequenininho, mas tem. É um fruto que não está muito doce, está um frutinho meio azedo, mas tem um fruto tá ali, é pequenininho, é mirradinho, não é muito doce ainda. Né? Mesmo assim, aceita-se. Porque um limão é um fruto e não deixa de ser, né? É meio azedo, mas a gente chupa. Põe um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar, vira uma limonada, a gente dá jeito de tomar, não é? Agora, se não dá fruto nenhum, aí fica difícil. A parábola fala que vai ser substituído. Quem não tiver fruto, que são as virtudes morais,
será substituído por outros. Isso está em outras passagens bíblicas, nós vamos tratar dessa só agora, mas está em outras também que fala isso. Substituir por outros. Quando, gente? A estação já está, a estação dos frutos, gente, está no fim. Quando, então, é quando já é agora. Tem pouquíssimo tempo. Então, quando? Quando que é esse pouco tempo? O pouco tempo, gente, é até o fim da nossa encarnação, tá? Então, cada um de nós tem até o fim da nossa encarnação para apresentar os frutos ao Senhor da vinha, que são as virtudes morais. Então, nós precisamos tratar de correr para melhorar a nossa intimidade, processar melhor a seiva da vida, que é o Mestre, que é o Pai, e converter isso em frutos. Para na hora que a gente desencarnar, gente, que é a hora que a gente vai ter que apresentar fruto ou não, nós vamos ter que ou apresentar o fruto, ou então vamos ser substituídos por outro vinhateiro, como diz a parábola. E nós vamos para onde? Calma, gente, fica tranquilo que tem lugar para nós. A casa do meu pai tem muitas moradas, disse o Cristo. Portanto, nós vamos ter que ir para outra vinha. É isso que vai acontecer. Mas essa vinha vai estar tão embelezada, tão ajeitada como essa vinha aqui? Não, não vai. Isso, infelizmente, não vai, não. Nós vamos chegar numa vinha que vão começar lá a roçar a terra com a mão, que não tem nem instrumento ainda de agricultura. Nós vamos roçar com um pedaço de pau, com um pedaço de pedra. Vou começar lá do começo. Então, essa que é a questão. Porque o Pai, nesta vinha aqui, Ele quer vinhateiros que entreguem os frutos na estação própria. Porque os que estão aqui não estão entregando. Não estão entregando, Ele vai entregar Ele vai arrendar para outros vinhateiros que cumpram e que entreguem. Porque nós estamos já próximos de terminar a estação. E essa estação, gente, é este ciclo expiatório e provacional, que é a estação que está acabando. Está no fim. E nós vamos entrar numa outra temporada. Na vinha. E os vinhateiros entregarão, que a parábola vai entregar para outros vinhateiros, que lhe entregarão o fruto na estação própria. Então, os vinhateiros que vão permanecer na vinha arrendada a eles, seguidamente, subsequentemente, agora, que desencarnou, vai nascer o mesmo de novo, se tiver fruto, ou então outro vai nascer, outro vinhateiro, né? E esses novos vão entregar frutos, porque são espíritos mais amadurecidos. São espíritos melhores. Espíritos tendentes ao bem. Espíritos mansos e pacíficos. Violentos não vai poder mais. Porque o violento gasta toda a sua energia para a guerra, para o controle, para a dominação, para o poder, para a riqueza, só para si. E não sobra tempo para produzir frutos. E vai apresentar fruto como? Se gasta todo o tempo com essas coisas decorrentes todas da violência. Não vai ter fruto. Não tendo fruto, vai ser substituído. O dono da vinha vai arrendar para outro vinhateiro, para outros que se preocupem, não é? Em conquistar os frutos, para depois apresentar. A estação própria. A estação própria é o término, é onde é feita a colheita, é o término de um ciclo, de um período. Então, esse de expiações e provas está no fim. Vamos entrar agora na regeneração. No fim da regeneração, os que estão aqui regenerados apresentarão os frutos, que são os valores e virtudes morais. Se continuarem ainda não regenerados, também não vão poder continuar para a nova temporada. E assim, sucessivamente, se vai avançando. Quando terminar o ciclo completo,
Aí vai começar tudo de novo. Mas por enquanto a gente está no meio do caminho. Mas é preciso apressar, é preciso correr. Porque o tempo, gente, agora está apertado, está pouco. Não dá para a gente ficar olhando para trás, com sentimento de culpa do que já errou, todo mundo erra mesmo. Vamos trabalhar para não errar mais e vamos seguir para frente. Porque também não adianta a gente ficar olhando para trás e chorar pelos erros, com sentimento de culpa pelo que errou, porque já errou. Você não tem mais como voltar lá, mas você tem como daqui para frente fazer diferente. E não repetir o erro lá de trás, porque ficar só chorando não resolve. É avançar, é buscar não ficar só com folhagem bonita, com vaidade, porque nós já temos, gente, quanto tempo de encarnações nós já temos nesse mundo aqui e em outros, mas nós já temos muitas. Nós estamos em total condição de apresentar um fruto, ainda que pequenininho. Já passou da hora da gente sair da ilusão. Os espíritas não precisam nem falar. A questão é que a maioria do planeta ainda está dormindo. Continua dormindo. Não está desperto para as coisas, para a realidade. Continua achando que tudo é aqui, que tem que fazer tudo aqui, que depois que daqui não tem mais nada, acabou. E aí parte para a vida carnal pura, terrena. Buscar só através do egoísmo, a conquista dos valores materiais exclusivamente. Isso tudo leva ao fracasso, invariavelmente. Porque a lição nos pede para a gente ir atrás de conquistar frutos. Esses frutos são as virtudes morais. Não são as conquistas materiais. A pessoa pode ter palácio, pode ter empresa valendo na Bolsa de Valores milhões ou até bilhões. A pessoa pode ter iate, pode ter avião, pode ter conta bancária enorme com valores exorbitantes, aplicações financeiras, pode ser dono de propriedades. Pode ter dono de propriedade que ele quiser, não quer desencarnar, a propriedade não é dele porque é arrendamento, a lição fala. O dono da vinha arrendou a vinha, falou arrendou. Arrendar é um tipo de uma forma de aluguel. Está alugado só, não é dono. Você está ali só para trabalhar na terra. É arrendamento. Mas você não é o dono. Não é o dono. Quando terminar o arrendamento, você tem que apresentar a colheita, os frutos. E o dono vai exigir, ele vai vir para pedir contas. Nós vamos ter que prestar contas. Não é? Porque quando a gente está na ilusão de que a gente trabalha e compra isso, compra aquilo, fazenda, tudo, acha que é o dono, está na ilusão. Porque a terra não é nossa. A lição fala, é arrendado, é alugado, é cedido. A gente está aqui por um tempo só. Agora, você gasta todo o tempo para você conquistar cada vez mais as coisas da terra, que não são nossas, são só arrendamento, chega na hora você não tem nada. Porque você sai daqui com terra, você sai daqui com dinheiro, você sai daqui com avião. Não sai, gente, você não vai levar. Tua conta bancária pode estar com milhões, você não vai levar, vai ficar tudo aqui. Para quem está aqui? Seus herdeiros. Se não tiver herdeiro, fica para o Estado. Mas você não vai levar. Por que não vai levar? Porque não lhe pertence, é só arrendamento. É enquanto você está aqui. Mas quando a gente está vivendo na ilusão de que é o dono, aí nós vamos sair de mão abanando. Na hora de prestar conta, cadê o fruto? Qual é o fruto que você tem aí? Ah, eu tenho casa, tenho... Não, mas digo aqui. Então tá lá. Não, lá é lá. Estou falando agora. A autoridade celeste vai perguntar. Que você não vai ter nada para apresentar. Consequência, como agora é o final da estação, está no finzinho já. No finzinho. Acabou a encarnação, terminou a estação para você. Você tem que apresentar os frutos. Ah, mas eu vou ter outra chance. Aqui não vai ter. Se não tiver fruto, não vai ter. É triste falar, não é? Mas é verdade.
Se tiver um brotinho assim saindo, sabe aquela. Vem a flor, aí depois da flor vem aquela pontinha que já é o fruto. Se tiver pelo menos isso, ainda eles vão aceitar. Se tiver pelo menos isso, porque ainda tem uma expectativa. Porque Deus é misericordioso. Se ele vê a chance, ainda que pequena, de dar um frutinho ali, tá o biquinho do fruto, ele já vai aceitar. Agora, se só tiver só folha bonita, fruto zero, nem flor tem, aí não dá, gente. Aí não dá. Aí não tem jeito. Aí vai ter que recomeçar em outro lugar. Em outra vinha, aqui não vai ter mais jeito. É substituir o vinhateiro por outros vinhateiros que apresentem o fruto na estação própria. A parábola diz isso. A parábola diz isso. Agora, aqueles que tiverem fruto, ainda que mínimo, vão continuar aqui na vinha. Vão continuar. Porque agora, com outros vinhateiros melhores, mais esforçados, que já têm frutos, vai estimular a gente a trabalhar na vinha, para a gente também conquistar frutos. Nós não temos muito, tem pouquinho, quase nada, aqui tem só um biquinho assim, tá bom. Tá bom, vamos trabalhar agora, porque nós vamos nascer na próxima encarnação filhos desses vinhateiros, desses espíritos de luz, que vão nos ensinar a conquistar os frutos. Porque nós estamos vivendo ainda no mundo de expiações e provas entre vinhateiros infelizes, sombrios, que vivem na ilusão da matéria. Olha, a gente que é espírita, eu não faço como os evangélicos fazem, de ficar falando toda hora e tentando converter ninguém. Não falo, porque a pessoa tem que buscar também. Eu não vou ficar falando. Não vou, não é? Porque quando eu era evangélico, né, quando eu era criança, evangélico, mocinho ainda, a gente tinha um trabalho de ficar tocando na praça, eu participava do conjunto coral, ficava tocando na praça, aí o pastor ficava pregando na praça. Aí em casa, tocava lá, e as pessoas não recebiam. Alguns até falavam, esses crentes aí ficam aí perturbando, vamos embora para sua casa. Falava assim, gente. Porque quem não quer, não busca. Você não adianta insistir. Você não consegue impor para a pessoa a crença e a fé. A pessoa tem que ir atrás. Normalmente vai atrás quando está sofrendo. Mas é assim, vai fazer. Você não consegue impor nada para ninguém. Obrigado você não consegue. A pessoa não vai ficar com raiva até. Então você tem que deixar. A igreja está lá. Se a pessoa quiser, ela vai lá. O centro espírita está lá. Se a pessoa quiser, ele vai lá. Hoje, com a informática, você tem os canais no YouTube, no Facebook, em tudo quanto é canal. A pessoa vai atrás e busca e ouve. Não é? A palavra está sendo apresentada aqui agora. Tá certo? Se a pessoa tiver interesse, ela sintoniza. Se ela não tiver, ela vai sintonizar em outra coisa, porque é a sintonia. E cada um vai atrás daquilo que a sintonia for semelhante. A vibração dela sintoniza o quê? É jogo de futebol? Ela vai colocar no jogo. Né? É música funk? Ela vai colocar na música funk. Ela tem interesse na espiritualidade? Ela vai buscar os canais de espiritualidade. Assim por diante. Não é? Então, essa parábola dos vinhateiros homicidas, no final das contas, ela vem trazendo o que o Cristo veio falando para nós desde quando estava aqui encarnado. E o próprio João Batista falou um pouco antes. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. João Batista já falava isso. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O Cristo, em todas as suas falas, ele vinha nos alertando para o momento que estamos agora, do final de transição. Ele veio como um modelo, a forma para a gente poder assimilar e viver conforme. Ele disse, a lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A lei do amor. A lei do amor é a virtude máxima que a gente vai conquistar. E tem as várias formas do amor, que são os frutos. A humildade, não é? A passividade, ser pacífico, não passivo, né?
mas ser pacífico, ser honrado, amar o próximo, o semelhante, saber perdoar, ser misericordioso, ter compaixão, saber renunciar, agradecer, a gratidão. Tudo isso é fruto que a gente precisa ter, senão o fruto inteiro, porque o fruto inteiro é a virtude completa conquistada. Aí você conquistou em definitivo. Mas o frutinho pequenininho, que é aquele biquinho que eu falei, aquela pontinha, você já está a caminho da conquista em definitivo. Né? Você já tem alguma compaixão, já é um comecinho do fruto. Você já pratica a caridade, já é um comecinho do fruto. Você já ama, já é um comecinho do fruto. Ah, mas eu não amo incondicionalmente como Cristo. Eu sei que não. E nem eu. Porque eu não sou o Cristo, como é que eu vou ser como Ele? Não dá. Mas você já ama um pouquinho? Amo. Então já é um frutinho. É aquele frutinho, já está bom. Que é melhor do que nada. Nós já estamos nos ocupando em conquistar esses frutos. Tá bom? É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, não é? Para a gente refletir sobre essa parábola, muito importante, porque diz respeito a todos nós e ao momento pelo qual estamos passando, e nós estamos plenamente cientes que não temos o tempo todo que já tivemos, agora a gente tem que correr. Não dá para a gente ficar bobeando, não, tá? Mas o futuro é lindo, não vamos desanimar. O pai não desampara nenhum de seus filhos, tá certo? Porque nós que somos imperfeitos não desamparamos o nosso filho, o pai também não vai, tá? O próprio Cristo falou assim que estaria junto com as suas ovelhas até a última. Então, para onde quer que eventualmente formos, que não seja aqui, o Cristo vai acompanhar-nos. Então não vamos estar desamparados, não é? E vamos continuar trabalhando, fazendo o nosso melhor para a gente continuar servindo na seara do Pai, tá? Nós vamos agora finalizar, nós vamos fazer uma oração para a gente depois terminar, tá? Vamos fazer juntos, fechar os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz, pessoal. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Amanhã vamos prestigiar a palestra, a live, aqui no Facebook, da Vânia, tá certo? Domingo, e no sábado sou eu que estarei com vocês, tá? Então no sábado eu vou, como eu falei para vocês, de sábado agora eu vou relatar algumas histórias, alguns relatos psicofônicos do Chico Xavier, né? Que no início, principalmente, lá no Luiz Gonzaga, o centro espírita que ele fundou, ele era o único médium psicofônico, além de psicógrafo. Então, os espíritos se pronunciavam por ele. Então, essas psicofonias, esses relatos desses espíritos, que traziam as suas histórias de encarnação, né, pelo Chico, foram convertidos em livros, né? E no sábado eu posso mostrar aqui as capas dos livros, né, onde estão essas mensagens psicofônicas, uma mais bonita que a outra e instrutiva sobretudo. Para nós é aprendizado, tá? Aí a gente então no sábado vai falar um pouco mais a miúde sobre isso. No domingo é a Arielle, segunda é a Vânia, terça e quarta é o Sérgio e quinta sou eu, que é hoje, tá? Às quintas-feiras. Fiquem com Deus e muito obrigado.